Isso é as Cataratas do Niágara. As Cataratas do Iguaçu são uma impressionante força da natureza que atrai milhões de turistas anualmente. Porém, sob sua estonteante beleza, há uma história obscura que me deixa perplexo. Imagine-se à beira, o rugido ensurdecedor da água abafando todos os sons, a névoa congelando sua pele. Agora dê um passo mais perto, deliberadamente. Você pode sentir a força da gravidade querendo te puxar para dentro. Ao longo dos anos, aventureiros desafiaram essa cascata implacável e nem todos sobreviveram para contar a história. Essas são as histórias deles. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. Vamos começar com a incrível história de Charles Stevens. Charles não era um homem comum. Ele era 58 anos de Bristol, Inglaterra, com um espírito audacioso e incontido pelas rotinas normais da vida. Você consegue imaginar deixar para trás o conforto do seu trabalho para voar pelo mundo e enfrentar uma das maravilhas naturais mais poderosas da Terra? Charles decidiu fazer exatamente isso. No começo do século XX, as cataratas do Niágara atraíam aventureiros e audaciosos buscando fama. O desafio aqui era extremamente perigoso, mas simples. Descer as cataratas em um barril e sobreviver. Sim, eu disse barril. Não sei quem teve essa ideia primeiro, mas de alguma forma se tornou um truque quase normal para as pessoas tentarem. O truque não era apenas pela adrenalina, mas pela fama e fortuna que trazia ao ser realizado com sucesso, embora não doesse. O truque do barril envolvia projetar um barril capaz de resistir à enorme força de esmagamento das quedas. Esses barris, que muitas vezes vinham em diferentes tamanhos e formas, eram reforçados com materiais como aço e madeira, e às vezes até acolchoados para proteger a pessoa dentro. Em 11 de julho de 1920, Charles estava às margens do rio Niágara com seu barril customizado. Era um barril de carvalho com aros de aço, e dentro ele incluiu uma bigorna de cerca de 100 libras no fundo. A bigorna servia para manter o barril na posição vertical enquanto descia pelas cataratas, similar ao lastro de um navio que estabiliza sua estrutura em águas turbulentas. Apenas pense nisso por um momento. Uma pesada bigorna dentro do barril, com você, durante uma queda de 167 pés. É necessário um homem excepcional para considerar tentar algo assim. Charles Stevens era esse homem especial. Enquanto Charles subia no barril, imagino que o rugido das quedas era ensurdecedor, com a névoa girando como um aviso. Seu coração deve ter disparado, com medo e excitação percorrendo-o. Depois que o barril foi selado, os assistentes o empurraram em direção à borda. O barril balançou e girou na água corrente, puxado pelas fortes ondas do rio. Ele pulava para cima e para baixo, se contorcendo, como se o rio tentasse desmontá-lo. As ondas o jogavam para cima apenas para derrubá-lo novamente, espirrando água por toda a parte. As pessoas observavam atônitas enquanto o barril se aproximava da borda, balançando descontroladamente. Então, com uma última inclinação, ele tombou para a frente e deslizou pela borda, desaparecendo nas estrondosas quedas d'água abaixo. Minutos se passaram. Cada um se estendia pelo que parecia ser horas, enquanto a multidão esperava, vasculhando as águas a jusante. Onde estava o barril? Onde estava o Charles? A tensão era insuportável. Finalmente, eles avistaram algo. Fragmentos do barril emergiram na água agitada. Inicialmente, pensaram que Charles tinha conseguido. Talvez ele tivesse escapado de alguma forma. Mas na confusão, eles encontraram algo terrível. Eles viram um braço direito, ainda preso ao arnês, dentro do que restou do barril. Foi uma visão horrível. A bigorna, usada para estabilizar o barril, acabou prejudicando-o. O peso extra fez com que ele caísse com tanta força que não resistiu ao impacto. O barril se estilhaçou nas rochas abaixo e Charles morreu instantaneamente.
Sua audaciosa investida para conquistar as quedas resultou em uma tragédia arrasadora. Charles Stevens foi o primeiro a morrer ao tentar atravessar as cataratas do Niágara num barril. Sua história lembrou a comunidade dos barris do incrível poder da natureza e os riscos de exceder limites. Mesmo os planos mais cuidadosos podem dar terrivelmente errado quando forças muito além do controle humano os enfrentam, e isso é apenas o começo. As histórias de seus seguidores são audaciosas e ainda mais arrepiantes. Aperte os cintos, pois as coisas estão ficando mais intensas. A próxima história se passa em 4 de julho de 1930, 10 anos depois, e é sobre um homem chamado George Stathakis. George, um imigrante grego de 46 anos, estabeleceu-se em Buffalo, Nova York. George era um cara legal com grandes sonhos e uma fascinação ainda maior pelos mistérios da vida. George tinha um grande interesse em espiritualidade e vida após a morte. Ele pensava frequentemente nas grandes questões da vida, sentindo que tinha muito a compartilhar com o mundo. Ele acreditava que, sobrevivendo a uma queda nas cataratas do Niágara, ganharia fama e fortuna para publicar seus escritos sobre espiritualidade e vida após a morte. Ele pensou que uma façanha como atravessar as cataratas do Niágara vivo o tornaria famoso, dando-lhe uma plataforma para compartilhar suas ideias com o mundo. Mas George não era imprudente. Ele passou muito tempo planejando sua jornada. Para este truque, ele projetou um enorme barril de carvalho de 2.000 libras, reforçado com aço, para protegê-lo do imenso poder da queda. Ele incluiu tanques de oxigênio e outros suprimentos para sustentá-lo, durante o que poderia ser uma longa e perigosa jornada. A tampa do barril seria selada firmemente, e não apenas para exibição, mas como uma necessidade. A força das cataratas do Niágara podia despedaçar qualquer coisa não fechada de forma segura. Além disso, se a água entrasse no barril, ele poderia afundar rapidamente. Selar a tampa era como George garantia a integridade do barril e sua sobrevivência na parte mais perigosa da jornada. Naquele espaço escuro e hermético, George planejava usar os tanques de oxigênio para se sustentar enquanto aguardava o resgate. E ele não estava sozinho. Em uma decisão comovente, George levou consigo sua tartaruga de estimação, Sunny Boy, que dizem ter mais de 150 anos. Levá-lo consigo mostrou a crença de George em seu plano. É quase poético imaginá-los iniciando a jornada juntos. Quando chegou a hora, George entrou no barril com Sunny Boy. Você pode ver sua reação calma enquanto a tampa é selada e ele é levado à deriva, em direção à cascata estrondosa. Ele claramente acreditava que iria sair vivo. Quando George se aproximava da cachoeira, o som da água dentro do barril deve ter sido ensurdecedor. Com o mundo reduzido ao rugido abafado das quedas e ao ranger da madeira sob pressão, o coração de George acelerou enquanto o barril balançava nas águas turbulentas. Algumas pessoas provavelmente observavam das margens enquanto o enorme barril tombava na borda e desaparecia na névoa. Por um momento, parecia que tudo estava indo conforme o planejado, mas essa ilusão não durou muito tempo. Antes daquele dia, George havia sido avisado por Red Hill Sr., um aventureiro local e especialista nas quedas, que o tamanho e o peso do barril poderiam ser prejudiciais. Com mais de 10 pés de comprimento e 5 pés de diâmetro. O barril pesava quase 1 tonelada, muito mais que a maioria dos veículos usados em façanhas similares bem-sucedidas. Hill o alertou que o enorme barril poderia ficar preso nas correntes imprevisíveis próximo à base das quedas. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu naquele fatídico dia de 4 de julho. Ao contrário da tentativa de Charles uma década antes, o barril de George sobreviveu à queda e saiu inteiro. Mas em vez de flutuar rio abaixo para a segurança,
ficou preso nas fortes correntes, atrás das quedas, girando e balançando em um local quase impossível de alcançar. Dentro do barril, George deve ter ficado aterrorizado. Estava escuro e apertado, com o rugido ensurdecedor das quedas do lado de fora. Seu oxigênio estava acabando e ele se perguntava se alguém o encontraria a tempo. Então havia Sunny Boy, sua tartaruga de estimação. George deve ter pensado que Sunny Boy o acompanharia nisso. Sendo uma tartaruga que poderia sobreviver na água, Sunny Boy provavelmente estava mais preparado para a situação, mas até ele deve ter sentido o caos no barril. Os socorristas se esforçaram para alcançar o barril, mas sua localização tornava isso quase impossível. A água estava muito forte e seus equipamentos não suportavam as condições de perigo. Levou mais de 20 horas para finalmente recuperá-lo, mas até então o oxigênio de George havia acabado. A abertura do barril teve um resultado devastador. George havia falecido. Não foi a queda que o matou. Os tanques de oxigênio foram projetados para durar cerca de 8 horas, mas o barril ficou na água por mais de 22 horas antes de ser resgatado. Então ele sufocou lá dentro, seu suprimento de oxigênio se esgotou muito antes da ajuda chegar. Ironicamente, o design que ele acreditava ser sua proteção se tornou seu inimigo. O tamanho e o peso massivos do barril, destinados a garantir sua segurança, o prenderam em uma prisão inescapável. É uma história que te faz refletir, não é? Apesar da tristeza, essa história tem um lado positivo. Surpreendentemente, Sunny Boy, a tartaruga de estimação de George, sobreviveu ilesa. Ele alcançou fama após a desventura de George. Foi notícia e protagonizou livros infantis fictícios no período. Então, de certa forma, o sonho de George de ser famoso deu certo. De todos os barris que passaram pelas cataratas do Niágara, apenas o de George ficou retido pelas quedas. Hoje, esse mesmo barril está em exibição nas cataratas do Niágara, servindo como um lembrete dos riscos de desafiar a natureza e do custo de seguir seus sonhos. Mas George não foi o único a se arriscar assim. Em 5 de agosto de 1951, outro homem, William Redhill Jr., estava às margens do rio Niágara com seu próprio plano audacioso. Diferente de George, Red não buscava fama ou fortuna. Suas motivações eram mais sombrias e pessoais. Red era filho de William Redhill Sr., que alertou George sobre o design de seu barril. Ele era uma lenda local e um famoso aventureiro de Niágara que notavelmente alertou George algumas décadas antes sobre as perigosas correntes do rio. E agora seu filho estava prestes a experimentar esses perigos ele mesmo. Red Jr. cresceu à sombra deste legado notável, frequentemente auxiliando seu pai em missões de resgate e até mesmo nadando nas perigosas correntes ele mesmo. Ele seguiu os passos de seu pai como um homem do rio, realizando algumas proezas também. Apesar de seus esforços, Red Jr. não alcançou a mesma fama de seu pai. No começo dos anos 50, a vida de Red Jr. passou por dificuldades. Problemas financeiros por investimentos ruins e falta de emprego fixo começaram a se acumular. Ele se endividou por isso. A pressão de carregar o nome da família também o sobrecarregava. O legado outrora forte dos Hill começava a desaparecer e Red Jr. estava desesperado para revivê-lo. O plano de Red era simples na aparência, porém extremamente perigoso. Ele iria descer as cataratas em uma nova engenhoca que construiu, diferente dos barris seguros usados anteriormente por outros. Este dispositivo não foi cuidadosamente planejado ou meticulosamente construído. Em vez disso, era uma coleção de materiais juntados às pressas que pareciam mais um projeto de ciências de última hora do que um veículo salva-vidas. Red chamou isso de A Coisa, que é um nome que se encaixa em sua aparência bruta, quase absurda. Imagine diversas câmaras de ar grandes amarradas frouxamente com correias de lona e cobertas por
redes de pesca. Sacos de areia foram jogados para adicionar peso, mas não havia uma estrutura rígida para manter tudo seguro. As câmaras de ar, destinadas a absorver o impacto, inchavam irregularmente como uma pilha desajeitada de boias grandes demais. A coisa toda parecia mais um monte de sucata flutuante do que algo projetado para resistir à queda de 167 pés sobre as cataratas do Niágara. Desde sua revelação, as pessoas questionaram sua segurança. As pessoas comentavam sobre a construção precária e especialistas alertaram Red Jr. sobre as chances mínimas de sobrevivência. Seus amigos imploraram para ele reconsiderar. Mas Red estava determinado. Ele precisava que o truque funcionasse. Ele precisava da atenção, da emoção e acima de tudo, do retorno financeiro. O desespero muitas vezes abafa a razão. Para ele, isso era mais do que apenas um truque. Era a chance dele de redenção. Quando a multidão se reuniu naquele fatídico dia de agosto, Red Jr. subiu na coisa. A frágil engenhoca foi deixada à deriva nas agitadas águas do rio Niágara. Flutuou desajeitadamente, balançando e girando nas corredeiras ao ser puxada para a borda. Apesar do terror, as pessoas não conseguiam desviar o olhar. O veículo aberto e exposto do Red mal se mantinha unido enquanto se aproximava da borda, diferente dos barris hermeticamente fechados usados por outros. Quando o objeto alcançou a borda da queda, tombou e sumiu na névoa estrondosa. A multidão aguardava, ansiosa por qualquer sinal de que Red Jr. havia sobrevivido. Mas logo em seguida, partes do objeto começaram a surgir. Tubos internos rasgados, lona desfiada e redes emaranhadas espalhadas pelo rio como confetes. Só podemos imaginar o que Red Hill Jr. sentiu quando o objeto voou sobre a borda das cataratas do Niágara. Seu corpo deve ter se chocado com força contra a estrutura frágil conforme a queda se intensificava. O design aberto não oferecia proteção, então o poder da água batendo contra ele teria tirado o ar de seus pulmões e o deixado ofegante no caos. Red Jr., como você pode imaginar, não resistiu à experiência. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte, a jusante, perto do cais da Donzela da Névoa. Estava em péssimas condições. As regras do YouTube me impedem de descrever completamente o estado do corpo, mas você pode imaginar como ficaria um corpo humano que repentinamente e violentamente se chocou contra as rochas das cataratas do Niágara. A notícia da morte de Red se espalhou rapidamente. Sua morte chocou a comunidade local, que se reuniu para assistir sua façanha na esperança de um milagre, mas testemunhando um desastre. A morte de Red foi um marco na cultura de acrobacias nas cataratas do Niágara. As autoridades começaram a reprimir acrobacias e tentativas audaciosas, apesar dos esforços de regulação já em vigor. A morte de Red aumentou as regulamentações de segurança. As permissões estão mais difíceis de obter e as penalidades por tentativas não autorizadas aumentaram, desencorajando atos imprudentes. Desde aquele dia, nenhuma permissão foi concedida para permitir qualquer acrobacia dentro do parque. Embora a manobra fracassada de Red possa ter parecido mal planejada, é inegável as mudanças positivas que o incidente trouxe posteriormente. A linha entre a coragem e a imprudência é tênue e é uma linha que muitos antes e depois dele ousaram cruzar em sua busca para desafiar as poderosas quedas. Mas como veremos na próxima história, até mesmo as tentativas mais calculadas de desafiar Niágara podem levar à tragédia. Imagine decidir andar de caiaque na borda das cataratas do Niágara, confiando em sua habilidade e preparação para te guiar. Foi exatamente o que Jesse Sharp fez em 5 de junho de 1990. Em 1990, proezas como essas eram estritamente proibidas, e o audacioso plano de Jesse Sharp não foi aprovado pelas autoridades do parque. Mas Jesse estava determinado a deixar sua marca, apesar das regras. Jesse não era um caiaqueiro comum.
o caiaqueiro de Águas Bravas, experiente de 28 anos do Tennessee, tinha se tornado conhecido por navegar em algumas das corredeiras mais perigosas da América do Norte. Ele era brilhante em sua arte. Para ele, o rio era um lugar de controle e desafio, onde suas habilidades podiam brilhar. Mas Jesse não se contentava em ser apenas um dos melhores. Ele tinha sonhos e ambições maiores que se estendiam além dos rios que ele havia conquistado. Ele queria ser lembrado, fazer história e gravar seu nome nos livros por suas façanhas audaciosas. E a ideia de remar sobre as cataratas do Niágara, algo que ninguém jamais havia feito em uma canoa, estava em sua mente há muito tempo. Em 1990, Jesse decidiu transformar seu sonho em realidade. Para Jesse, não era apenas sobre a emoção da tentativa, mas o legado que deixaria para trás. Ele acreditava que navegar com sucesso pelas quedas o lançaria em um novo reino de reconhecimento. Fama, contratos de filmes, trabalho profissional de dublê, o pacote completo. Jesse passou meses se preparando para o que ele acreditava ser seu momento decisivo. Ele optou por uma canoa de fibra de vidro de 12 pés, projetada para velocidade e agilidade, acreditando que isso lhe daria a vantagem necessária para enfrentar as correntezas implacáveis. Sua confiança em sua habilidade era tão inabalável que ele decidiu não usar capacete ou colete salva-vidas. Para Jesse, um capacete poderia obstruir sua visão e um colete salva-vidas poderia dificultar sua fuga de águas turbulentas. Ele estava disposto a correr esses riscos. Por que ele realmente fez isso? Talvez fosse o fascínio de ser o primeiro, a atração da imortalidade por um ato audacioso e inédito. Talvez acreditasse que seu talento extraordinário poderia desafiar as probabilidades onde muitos falharam. Seja o que for, ele estava tão confiante em seu sucesso que estava disposto a arriscar sua vida por isso. Por volta da 1h45 da tarde, naquele dia fatídico, Jesse lançou sua canoa no rio Niágara, a montante das cataratas. Seu plano era simples: remar rápido para ganhar velocidade suficiente e se impulsionar sobre as cataratas do Niágara. Após sobreviver à queda, ele remaria pelas corredeiras do desfiladeiro do Niágara, finalizando sua jornada em Lewiston, Nova York. Parece tão simples, certo? Sua confiança era absoluta. Ele estacionou seu carro em Lewiston e fez reservas para jantar em um restaurante local à noite. Enquanto Jesse remava em direção à beira, o rugido da água deve ter aumentado, com a névoa subindo como uma cortina à frente dele. Naquele dia, as pessoas nas cataratas observaram incrédulas quando ele se aproximou da borda. As remadas dele eram firmes e intencionais. A adrenalina percorreu suas veias conforme cada momento o aproximava do ponto definidor de sua carreira. Testemunhas disseram mais tarde que o viram levantar a pá bem acima da cabeça, um gesto final de confiança antes do caiaque tombar na borda e desaparecer nas águas rugindo abaixo. Os espectadores ficaram em silêncio, esperando Jesse emergir pelo momento em que ele surgiria e remaria para a costa. Mas conforme os minutos passavam, ninguém apareceu. Os socorristas iniciaram buscas no rio abaixo por sinais dele ou de seu caiaque. Apesar dos esforços, Jesse desapareceu. Seu caiaque amassado foi encontrado centenas de metros rio abaixo 1 hora depois, mas ele ainda não foi localizado até hoje. A tentativa de Jesse Sharp de se tornar a primeira pessoa a descer as cataratas do Niágara de caiaque é uma história de audácia para alguns e pura imprudência para outros. Independentemente da sua posição, a próxima história eleva a audácia a um novo patamar. Em 1º de outubro de 1995, Robert Overacker, um dublê de 39 anos de Camarillo, Califórnia, se aproximou do rio Niágara não em um barril, canoa ou caiaque, mas em um jet ski. Sim, você ouviu certo. Um jet ski.
Mas Robert não era apenas um viciado em adrenalina. Era um homem profundamente preocupado com a questão da falta de moradia. Ele acreditava que, realizando uma façanha espetacular nas cataratas do Niágara, poderia chamar atenção significativa para o destino dos sem-teto e inspirar ação. Só posso admirar a dedicação necessária para arriscar a sua vida por uma causa. Robert planejava andar de jet ski sobre as cataratas do Ferradura e abrir um paraquedas para pousar em segurança abaixo. Foi uma jogada ousada e arriscada, mas não era para ser fatal. Naquele tranquilo dia de 1º de outubro, Robert chegou ao rio Niágara. Com roupa de mergulho e capacete, ele fez os preparativos finais enquanto o rugido das quedas preenchia o ar. O plano era simples. O jet ski dava-lhe a velocidade e o ímpeto necessários para saltar a borda suavemente. Quando liberado, Robert desceria em segurança para a guerra com a ajuda de um paraquedas. Robert negligenciou um detalhe em seu planejamento. Seu paraquedas nunca havia sido testado nessas circunstâncias e as apostas para sua façanha não poderiam ser mais altas. Enquanto Robert acelerava em direção às quedas, seu jet ski cortava a água. As pessoas assistiam atônitas. O rugido das quedas aumentava à medida que ele se aproximava da borda. Neste momento crucial, Robert saltou do jet ski e ativou seu paraquedas. E sim, você adivinhou. O paraquedas não abriu. A causa precisa da falha no paraquedas permanece desconhecida. Quando um paraquedas não abre, a pessoa cai cada vez mais rápido, sem nada para desacelerar a queda. Nessas velocidades, bater na água é como se chocar no concreto. Ela não cede. Além disso, a água na base das quedas é agitada e caótica, girando violentamente em todas as direções. Sobreviver a uma queda dessas é quase impossível. Robert deve ter sentido um terror absoluto ao cair, sabendo que não havia como parar. Ele atingiu a água abaixo da queda de 167 pés das cataratas do Ferradura, e apesar das equipes de resgate correrem para responder, já era tarde. Seu corpo foi encontrado rio abaixo no dia seguinte e levado para o Hospital Geral de Niagara, onde sua morte foi oficialmente confirmada. O caso de Robert pode ter sido uma triste lição sobre os riscos de desafiar as cataratas do Niágara, mas não foi a última vez que alguém tentou desafiá-las. Nossa última história sobre as cataratas do Niágara ocorreu em 19 de abril de 2017 e é uma das mais estranhas que já contamos neste canal. Esta é a história de Kirk Jones, um homem que desafiou as cataratas do Niágara não uma, mas 2 vezes. Deixe-me explicar. Em outubro de 2003, Kirk Jones, um homem de 40 anos de Michigan, fez manchetes ao redor do mundo. Ele se tornou a primeira pessoa a sobreviver a uma queda nas cataratas do Niágara sem equipamento de proteção. Isso é bastante notável por si só, não é? A pura audácia que deve ter sido necessária para se posicionar à beira de uma das mais poderosas cachoeiras do mundo e decidir pular com nada além das roupas do corpo é quase inimaginável. Kirk supostamente enfrentava problemas pessoais naquele período e saltou no que alguns creem ter sido um ato de desespero. Milagrosamente, ele sobreviveu à queda de 167 pés das cataratas do Ferradura, emergindo das águas com apenas ferimentos leves. Sua sobrevivência foi considerada um milagre, o que o colocou em um holofote inesperado. Vários meios de comunicação o entrevistaram várias vezes e, por um breve momento, ele ficou famoso. Porém, a fama trouxe consequências legais. Devido à sua manobra ilegal, ele foi multado e banido do Canadá permanentemente. Avançando para abril de 2017. Kirk, aos 53 anos, parecia ter uma conexão não resolvida com as cataratas. Desta vez, ele planejou um truque que acreditava não só ser sobrevivível, mas também
impulsionar uma carreira no entretenimento. A ideia dele? Passar pelas cataratas do Niágara dentro de uma bola inflável, acompanhado de sua jiboia de estimação, Misty. Sim, você ouviu corretamente. Ele queria atravessar uma das cachoeiras mais poderosas do mundo, com uma bola inflável gigante e uma cobra como convidada. Para sua façanha, Kirk comprou online uma grande bola de plástico usada no esporte de zorbing, onde as pessoas rolam ladeira abaixo dentro dela. Kirk acreditava que essa bola amorteceria o impacto da queda, permitindo que ele sobrevivesse ao mergulho novamente. Por quê? Quem sabe? Talvez ele tenha pensado que rolar ladeira abaixo era como atravessar uma cachoeira. De qualquer forma, ter sucesso aqui certamente solidificaria seu legado e ofereceria uma nova chance na vida. Naquele fatídico dia de abril, testemunhas relataram ver Kirk lançar a bola inflável no rio Niágara acima das quedas. A corrente estava veloz como sempre e a água rugia. Enquanto a bola flutuava em direção à borda, é possível que Kirk tenha percebido que algo estava errado, pois, segundo relatos, os poderosos rápidos fizeram a bola girar descontroladamente. Após a bola ser recuperada pelas autoridades, ela foi encontrada vazia, sugerindo que Kirk pôde ter se ejetado antes de ela cair pelas cataratas. Mas nunca saberemos isso. Não é preciso ser um gênio para juntar 2 e 2. Passar pelas cataratas do Niágara sem proteção externa é quase certamente uma receita para desastre. As equipes de resgate foram enviadas de imediato e vasculharam as águas na esperança de encontrá-lo com vida. Infelizmente, o corpo de Kirk foi recuperado pelos Estados Unidos da América, Guarda Costeira, em 2 de junho de 2017, cerca de 12 milhas rio abaixo das quedas. Sua cobra de estimação, Misty, nunca foi encontrada. O homem que sobreviveu milagrosamente a uma queda sobre as cataratas do Niágara foi reivindicado pela mesma força que ele desafiou novamente. A história de Kirk Jones é peculiar. Sua sobrevivência inicial foi vista como um milagre, uma sorte única na vida. E definitivamente foi. Tentar a façanha uma segunda vez foi uma aposta que não deu certo. Faz-me questionar até que ponto o espírito humano leva as pessoas a desafiar o destino, não apenas uma vez, mas novamente, mesmo após sobreviver ao impossível. O que leva alguém a retornar ao precipício, conhecendo em primeira mão o imenso poder das cataratas do Niágara? Seria o encanto de recapturar aquele momento fugaz de sobrevivência? Um desejo de desafiar as probabilidades mais uma vez? Ou seria algo mais profundo, uma necessidade de provar que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Deixe-me saber suas opiniões na seção de comentários. Obrigado por assistir e te vejo no próximo. Permaneça audacioso e viva corajosamente.